E aí, hoje a gente vai falar de um assunto que é literalmente pura pressão, a norma regulamentadora 13, a famosa NR13. Vamos desvendar juntos por que essa norma é tão, mas tão importante para a segurança de um monte de gente na indústria. Para começar, uma pergunta que parece meio aleatória. O que uma panela de pressão, daquelas que a gente tem em casa, pode ter em comum com uma indústria gigantesca? Pois é, a resposta é essa aqui, o poder contido da pressão. Nos dois casos, a gente está lidando com uma força enorme, só que em escalas, claro, completamente diferentes. E é justamente por causa dessa diferença de escala e do risco absurdo que na indústria as regras precisam ser levadas muito, muito a sério. E é exatamente aí que entra a nossa estrela de hoje, a NR13. Vamos entender como ela serve de guia, de manual de sobrevivência mesmo, para garantir a segurança e a integridade de tudo. Tá, mas o que é essa norma na prática? Bom, a NR13 define as regras mínimas para gerenciar a vida útil de caldeiras, vasos de pressão, tubulações, enfim, equipamentos que trabalham sob pressão. O objetivo final é um só: garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. E olha, um ponto fundamental, a norma deixa bem claro que quem tem que garantir que tudo isso seja cumprido é o empregador. A responsabilidade é dele. Agora, uma pergunta importante. Essa norma vale para qualquer coisa que tenha pressão? A resposta é não. A NR13 é bem específica. Vamos ver direitinho o que entra e o que fica de fora dessa regulamentação. Olha só que interessante. Do lado dos equipamentos que a norma cobre, a gente está falando de coisa grande. Caldeiras que operam acima de uma certa pressão, vasos de pressão com cálculo específico de risco, o tal do PV maior que 8, tubulações com fluidos mais perigosos e tanques gigantes. Agora, do outro lado, na lista dos excluídos, a gente encontra coisas como extintores, dutos e, claro, as panelas de pressão, respondendo à nossa pergunta lá do começo. Essa divisão é super inteligente porque foca a atenção onde o risco é realmente alto. Beleza, já que a gente sabe o que a norma cobre, vamos agora para os princípios que sustentam tudo isso. São os pilares que fazem a NR13 funcionar de verdade no dia a dia. E o primeiro pilar, na verdade, é uma pessoa, o profissional legalmente habilitado, ou simplesmente PLH. Essa figura é o centro de tudo. É um engenheiro que tem a competência e a responsabilidade legal por tudo: projetar, inspecionar, supervisionar. Na prática, se não tiver assinatura e o laudo de um PLH, o equipamento simplesmente não pode funcionar. Ponto final. E para ninguém duvidar da seriedade do assunto, a própria norma é bem direta ao ponto. Quando a NR13 usa essa frase "constitui em condição de grave e iminente risco", ela está acendendo um alerta vermelho. Está dizendo que tem falhas que são simplesmente inaceitáveis. E que falhas são essas? Pensa só, atrasar a inspeção de uma caldeira, tirar ou bloquear um dispositivo de segurança, não controlar o nível de água ou, o que é pior ainda, ligar um equipamento que um laudo já disse que está inapto para uso. A norma lista isso porque cada um desses itens é um convite para uma catástrofe. Não tem meio termo. Então, como é que se gerencia tudo isso? A NR13 organiza a gestão em 3 pilares. Primeiro, inspeção rigorosa. Tem a inspeção inicial, antes de tudo começar, a periódica, que segue um calendário, e a extraordinária, que acontece se algo fora do normal ocorrer. Segundo, operação qualificada. Isso significa manuais em dia. E o mais importante, operadores muito bem treinados. E o terceiro pilar, documentação completa. Tudo, absolutamente tudo, precisa estar registrado e fácil de achar. Juntos, esses 3 formam um sistema de segurança completo. Bora dar um zoom agora em 2 dos equipamentos mais comuns que a norma cobre para a gente ver como essas regras funcionam na vida real. Começando pelas caldeiras. Tem alguns itens de segurança que são obrigatórios, não tem conversa. A válvula de segurança, por exemplo, que tem que ser ajustada para a pressão máxima de trabalho admissível, a tal da PMTA, ela é a última defesa do equipamento. Além dela, um medidor de pressão que todo mundo consiga ver e um sistema automático para controlar o nível da água. São peças que se conversam para manter tudo funcionando em segurança. Agora vamos para os vasos de pressão. A primeira coisa a entender é que um não é igual ao outro, e a norma sabe disso. Por isso, o ponto de partida para a segurança aqui é um passo essencial, a categorização. Porque, se o risco é diferente, o controle tem que ser diferente também. E como funciona essa categorização? É uma combinação de 2 fatores. De um lado, a gente tem a classe do fluido, ou seja, o que tem dentro do vaso. É algo tóxico, inflamável, da classe A, ou é algo mais tranquilo? Do outro lado, tem o grupo de risco, que é o resultado da pressão de operação multiplicada pelo volume.
Cruzando essas duas informações na tabela, a gente chega na categoria de risco do equipamento, que vai de I a V. E por que essa categoria é tão importante? Porque é ela que define o ritmo das inspeções. É só olhar para a tabela que a lógica fica muito clara. Um vaso de categoria I, que é o de maior risco, precisa de uma inspeção externa todo ano. Já um vaso de categoria V, com risco bem menor, tem os prazos bem mais esticados. Isso mostra o princípio da norma. O controle tem que ser proporcional ao risco. Simples assim. Mas não adianta nada ter o melhor equipamento e as inspeções em dia se quem opera não tem preparo. E a NR13 leva isso muito a sério. Para operadores de caldeiras e de certos tipos de vasos de pressão, a norma exige um treinamento de segurança de no mínimo 40 horas. O fator humano aqui é essencial. Estamos chegando na reta final e aqui tem um ponto que é talvez o mais importante de tudo. A NR13 é muito mais do que uma lista de regras. A ideia é criar uma cultura de segurança. E parte dessa cultura é transparência e responsabilidade. Se acontecer um acidente grave que resulte em morte ou hospitalização, por exemplo, a norma é muito clara. O empregador é obrigado a comunicar às autoridades e o sindicato da categoria em até 2 dias úteis. É um jeito de garantir que haja prestação de contas. E para a gente fechar, fica essa reflexão. No fim das contas, todas essas regras de segurança, como as da NR13, são só uma burocracia para cumprir a lei? Ou são, na verdade, a base que garante que todo trabalhador possa voltar para casa seguro no fim do dia? Fica aí a pergunta para a gente pensar.